Estamos de volta para a nossa aula de número 6. Como dito na aula de número 5, vamos falar agora, o Ricardo está aqui comigo de novo, né, o professor Ricardo. A gente vai falar um pouco hoje sobre o projeto ou a estrutura pedagógica andragógica, mais correlacionadas às normas, né? Então a gente vai falar um pouco sobre o que a norma fala com relação à estrutura pedagógica andragógica. O Ricardo vai explicar um pouco para a gente sobre esses dois termos, né? Mas a gente vai tentar entrar um pouco mais a fundo com relação a esses detalhes, né, voltados à norma e à estrutura de aprendizado, né? Seja muito bem-vindo novamente, Ricardo, à nossa aula de número 6. Valeu. Quem assistiu a aula de número 5 já conhece o Ricardo, então ele não precisa se apresentar de novo. Se você não conhece o Ricardo, assista a aula de número 5, certo? Beleza, é isso aí. Muito bem, Ricardo. Antes da gente dar início aqui nos tópicos que a gente montou, e também que vão de encontro às primeiras aulas, Ricardo, que a gente falou sobre o conhecimento que, né, a pessoa tem que ter com relação às normas, com relação ao EAD de modo geral, para que aumente a condição de venda mesmo, né? Ou seja, que ele tenha maior segurança na venda, consiga passar as informações corretas para o cliente deles. Mas antes da gente entrar nos tópicos que a gente vai abordar, que são extremamente importantes e interessantes, dá uma passada pra gente aí nessa questão pedagógica e andragógica, né? Que eu acho muito interessante, que também é um argumento interessante para eles utilizarem, né? Show de bola. Bom, vou dar um salve pro pessoal que está aí agora na aula 6, é isso? Aula 6. Na aula 6. E a diferença é muito importante, pessoal. Presta atenção. O Renato falou sobre andragogia, falou sobre pedagogia. E o que é interessante é que uma é direcionada para adulto e outra é para criança. Então, pedagogia é criança e adulto é andragogia. E a diferença do sistema a ser atendido, da formação do pensamento, exige com que toda a estrutura por trás seja transformada para que o ensino aconteça. Então, vou te dar um exemplo. A construção do aprendizado muda, né? Demais. Então, eu vou dar um exemplo, Renato. Por exemplo, nós utilizamos aqui o estudo de caso. O estudo de caso ele é uma associação vinculada a um tipo de aprendizado que a gente chama de experiência. Então, por exemplo, quando uma pessoa está fazendo um tipo de aperfeiçoamento, ela vai buscar ali um conteúdo que venha fazer com que ela aprenda mais, né? Eu falo essa atualização, às vezes nós chamamos de reciclagem. É um termo que eu não gosto, mas é um termo que a gente vai encontrar na norma. E hoje nós vamos falar da norma. Então, é mais ou menos isso. Bom, o que acontece é que a diferença entre os dois vai fazer com que toda a técnica utilizada ela fortaleça o aprendizado daquele que está aprendendo. Então, a criança ela precisa de uma base. Por isso que nós, no nosso ensino tradicional, chamamos, né, aquele início do conhecimento científico traduzido em várias matérias, como português, matemática, história, geografia, ciências, inglês, seja lá o que for, nós encontramos ali como fundamental. Então temos o fundamento 1, o fundamento 2 e nós também temos depois o médio. Olha só que interessante, essa é uma construção que depois nós encontramos dentro da indústria, das fábricas, dentro da organização, exatamente esta pessoa que ou ela vem com um ensino chamado superior, quer dizer, acima do médio, ou ela vem com uma pós, sendo mestre, doutor, mas na grande maioria, às vezes nós encontramos o nível técnico, que é entre o médio e a faculdade, e o próprio ensino médio. Só que dentro da empresa, hoje a necessidade, por conta de uma defasagem que existe ali na nosso sistema de ensino, nós temos que utilizar a indústria como uma escola, como uma pós-graduação técnica específica para aquele conteúdo. Então, eu sou obrigado a utilizar a andragogia. Se eu for utilizar pedagogia,
Eu estou fazendo com que haja no cérebro um cansaço mental tão grande que o desligamento do aprendizado e o desvio do foco acontece quase que instantaneamente. Em pouquíssimos minutos, a pessoa perde o foco e o aprendizado não acontece. Então, na verdade, é assim, a construção do aprendizado de uma criança é totalmente diferente da construção do aprendizado de um adulto. Então, essa referência que você, inclusive nos níveis, né? Eles vão mudando em função do nível, que é isso que você acabou de falar. Então, a ideia de, que nem você acabou de falar da reciclagem, a gente fala sobre pedagógico, porque a norma traz pedagógico. Mas ao pé da letra seria um projeto andragógico, né? Porque a gente vai trabalhar com adultos. Então, isso. Eu assim, acho que a gente, até quando a gente estava montando a pauta, a gente achou muito interessante, né, dar essa ênfase, porque é algo diferente, é algo onde as pessoas utilizam, né? E que realmente as pessoas às vezes nem sabem, né, a diferença. Então a ideia era a gente trazer mais esse conhecimento. Então quando as pessoas forem conversar nas empresas e tudo mais, elas vão falar, o sistema estruturado pedagógico, ele tem uma visão andragógica para que possa aumentar e potencializar o conhecimento dos alunos. Perfeito? Perfeito. Rê, só para a gente dar uma ênfase para vendas agora, que é um dos focos, para ajudar a galera aí. Quando você apresenta um conhecimento acima da norma, que você fala que você estudou, vendedor principalmente, a gente já fez muita venda junto e acho que isso é uma das coisas que gerou o rapport, a confiança quase que instantânea das pessoas que escutavam a gente. Né? Pelo que eu me lembro, não erramos nenhuma. Né? E aí, por que disso? Porque a análise da norma e a busca de recursos com pessoas gabaritadas para que a gente tenha ali uma condição, né, e uma referência para poder falar o que nós vamos falar é extremamente importante. Então, quando você fala andragogia, por exemplo, você está falando assim, a norma ela foi escrita com um nome que é mais conhecido pela população. Você fala andragogia, quase ninguém conhece. Sim. Não é verdade? Cara, quase ninguém conhece. Então, o que acontece? Nesse caso, você fala andragogia e tem que saber explicar. Então, você simples, não precisa ser técnico, tá? Pode até ser que mais pra frente a gente fale aí sobre... vai ter alguma aula específica sobre isso. Sobre andragogia, mas pega essa para você vender. Andragogia é um sistema de ensino baseado em adultos. Então, na forma de pensamento do adulto. Acabou. Então, aí você olha para a norma e você vê que o nome não condiz com o que ela pede, que nós já vamos falar sobre os itens, aí você vai ver que tem que ser adulto para entender isso aqui. Até porque, vou te dar agora uma deixa legal para você vender muito bem. Os nossos professores sempre foram treinados. Se tiver alguém que faça isso, está indo contra os princípios do nosso sistema de ensino. A não ler nenhum slide. Você pode ler isso aqui, ó. Vou mostrar, ó. Pode ser que vocês não tenham visto, mas você pode levar cola. Porque a diferença entre a escola tradicional e a escola dentro de uma empresa é que a colaboração é permitida e incentivada. Então, assim, o meu conhecimento tem que ir para você. Sim, diferente do como é no pedagógico. Que não você pode, tem que controlar isso daí. Era um sonho, né? Era um sonho se eu pudesse compartilhar o conhecimento do meu amigo da carteira do lado. Você imagine agora o seu filho sabendo sobre essa informação e conversando com a professora. Falar, a senhora está deixando eu totalmente inutilizado para a indústria. A senhora não tem formação andragógica. Então, maravilha, Ricardo. Show. Muito bom, muito bom. Bom, entrando agora aqui já nos itens mesmo relacionados à norma, o primeiro ponto que a gente selecionou aqui é um ponto que tem muita dúvida. Né? Então, todo mundo que vai assistir nessa aula vai se encontrar nessa dúvida. Que é o quê? Como se dá a composição da carga horária de um curso EAD? Tentar explicar isso, porque daí fica mais claro para todo mundo. As pessoas falam assim... o aluno ele comprou um curso de 20 horas, porém ele concluiu esse curso em 10 horas, em 6 horas. Como que pode a gente certificar 20 horas, sendo que esse aluno ele cumpriu os vídeos, os exercícios numa carga horária menor? Por que existe essa certificação? A pergunta é, como é a montagem da carga horária, né, em função dos tópicos a serem abordados?
Você consegue dar uma explicação pra gente em função disso? E isso, inclusive, não é nem só norma, né? Isso é EAD de modo geral, né? Que são as composições. Eu posso explicar isso com uma coisa, uma sacada? Sim? Com a prática, eu vou explicar para vocês. Com a prática do EAD. Porque todo mundo fala assim, EAD não tem prática, né? Então pega essa. Primeira coisa, vou fazer um teste aqui. Vou fazer um teste e aí você vai entender. Ó, preste atenção. Eu vou ler qualquer coisa aqui para você e você vai entender, ó. A elaboração do conteúdo programático deve abranger os tópicos de aprendizagem requeridos, bem como respeitar a carga horária estabelecida para todos os conteúdos, beleza? Quando eu faço essa leitura, e qualquer aluno vai fazer uma leitura, ou seja lá o que for, ele vai ter que depois lembrar disso, não é? O que a gente acredita que a lembrança desse conteúdo, ó, preste bem atenção, a lembrança desse conteúdo é a suficiência para saber se um curso foi bem feito. Perfeito? Então, será que eu dei bem esse curso? Eu vou perguntar para o Renato. Repete para mim o que eu disse. Não consigo, não prestei atenção para isso. Por quê? Mas por quê? Agora eu vou falar assim, preste atenção. A elaboração do conteúdo programático deve abranger os tópicos de aprendizagem requeridos, bem como respeitar a carga horária estabelecida para todos os conteúdos. Repete a frase. A norma exige que todos os conteúdos estejam dentro de uma carga horária pré-estabelecida. Isso é andragogia. O que era pedagogia? A elaboração do conteúdo programático deve abranger. A criança, ela é ensinada a decorar. O adulto é ensinado a entender. Isso é prática. Isso é prática. Agora você vai falar assim, poxa, vamos entrar agora na sua pergunta, mas como que eu faço a formação de um EAD? Eu vou falar uma coisa para os senhores, para Vossa Senhoria também, entendeu? Esse vídeo que está sendo gravado aqui, se vocês realmente conseguirem captar toda a informação, e eu vou pegar leve, porque o Renato sabe que eu gosto de esmiuçar o assunto, mas não estou sendo permitido a fazer isso por conta do tempo. Mas nós vamos ter muita coisa que eu quero oferecer gratuitamente para a gente, para que a minha utopia do ensino seja desenvolvida e levada para dentro aí por vocês. Mas presta atenção. Toda vez que eu faço um vídeo, e vocês estão vendo esse vídeo aqui, e qualquer um, a não ser que a pessoa ela tenha aí um grau de aprendizado muito grande, essa pessoa ela vai fazer o seguinte, ela vai escutar o vídeo e vai ter que tentar lembrar, não é? Sim. Foi o que eu pedi para você, lembra disso? Você fez uma Eu estava fazendo uma leitura aqui e acabei não conseguindo fazer acompanhamento, mas vamos lá. Não, mas isso é legal, olha só. Gente, é a natureba que a gente tem que, né, esse mundo colorido aí, não, nós vamos falar do real mesmo aqui. Então, um aluno que o seu cliente, você tem que jogar para ele está constantemente sendo bombardeado por distrações. Fato normal e necessário em alguns momentos. Porque, por exemplo, eu estou com uma situação grave na minha família que se tocar o meu celular, aquilo me preocupa. Eu estou aqui falando com você, escutei um barulhinho e falo, e agora? Então você fica preocupado. O seu cérebro ele já tira o foco e ele divide o foco em dois no seu cérebro. E pode ser dois polos diferentes, um emocional e outro racional. Quer dizer, você está dividindo energia. Bom, se eu estou falando isso, eu acredito vocês que desde o início que eu falei que eu ia falar alguma coisa para vocês e eu falei um monte de coisa, vai ser difícil você saber todas as coisas que eu falei. Você já está dando um exemplo da composição. Então o que significa? Um vídeo gravado no EAD, Renato, um vídeo gravado no EAD, essa pessoa que eu não sei quem é, às vezes vai precisar assistir 2, 4, 6 ou 10 vezes para ela conseguir assimilar aquilo que ela precisa. Sim. Então, por exemplo, se eu tenho um curso de 40 horas, sabendo dessa informação, eu tenho que ter 40 horas de vídeo? Jamais. Senão você pode virar 120 e 200 horas, né? Porque pela releitura, né? Basta você saber, porque todo mundo acha que um simples professor dentro de uma sala de aula, o aluno aprende. Não. Sabe o que acontece? É um único vídeo que passou lá. Ah, mas ele tem a oportunidade de parar. Preste bem atenção no que vocês estão falando, hein? Ele tem a oportunidade de parar e o professor responder. Show de bola. Um aprendendo.
39 sendo distraído. Porque não era a dúvida dele. Ah, mas pode ser que seja. Pode. É aí que existe. A minha pegada em relação ao EAD é um ensino direto, individual, exclusivo para você. Se eu entender da técnica, que é o que nós vamos falar aqui, aí sim eu consigo superar o presencial. Perfeito. Bom, trazendo em miúdos aí, né, a ideia da construção da carga horária é que as pessoas entendem que a carga horária ela somente é constituída pela quantidade de horas de vídeo que o cara pode assistir uma vez, sim. Mas na hora que a gente monta, a gente tem que, por obrigação... Pode, mas não deve. Pode, mas não deve. Né? A gente tem por obrigação construir uma quantidade de vezes mínima que a pessoa vai ter que rever aquele vídeo para que ele consiga ter o aprendizado mínimo necessário. Certo? Perfeito. E além disso, a gente também tem que considerar os exercícios, certo, Ricardo? Então a gente tem toda uma construção de carga horária. São vários tipos de exercício, né? Sim. Que é muito diferente também. Aí a gente é tão acostumado com pedagogia que a gente lembra dos exercícios no final do capítulo lá da apostila, né? Na minha época na escola não tinha apostila, mas hoje tem. E aí você acha que é aquilo, que é o ditado, que é não sei o que, não. Aqui a gente oferece exercício de fixação orientado para aquela avaliação final que eu já consigo saber quais são as questões que realmente ele precisa saber para aplicar na prática. Sim. Não é aleatório, eu acho que eu vou fazer uma questão tal, ou vou fazer uma pegadinha. Não é escola, não é faculdade, aqui é para a pessoa operar uma máquina e sair dali íntegro, seguro. Sim. Perfeito. Bom, na verdade é assim, então vou montar aqui uma carga horária de 40 horas e você vê se eu estou montando certo, correto? Correto. Então vamos lá, nesse meu curso de 40 horas, prestem bem atenção, que acho que... Eu posso falar que se você errar, eu posso Deve falar, assim como eu falei que eu não estava prestando atenção. Vamos lá, a ideia é assim, como que você constrói o curso? Então eu tenho um curso ali de 20 horas que eu vou gravar, ok? Por definição de conteúdo e tudo mais, eu defini que eu preciso de 4 horas de vídeo. Beleza, muito bem. Estou escrevendo, vai lá. Vamos construir esse curso, então eu preciso de 4 horas de vídeo. Só que eu entendo que, no mínimo, essa pessoa vai ter que rever uma vez a mais cada vídeo. Sendo que um pelo outro, pode ser que um seja 3 vezes, o outro seja uma vez. Então ele vai ver 2 vezes. 2 vezes, né? Então nós acabamos de compor 8 horas de curso nas minhas 20 horas. Show. Muito bem. E eu tenho uma apostila lá, né? E eu considero que essa pessoa tem que fazer a leitura dessa apostila. Então, a leitura dessa apostila, eu vou considerar que ela vai levar 3 horas para fazer a leitura, sendo que a lógica do vídeo vale para a apostila. Então, o aluno, ele leu a apostila e ele pode reler tópicos, ele pode reler capítulos, ele pode reler tudo. Então, vamos dizer que ele faz metade desse tempo. Então, nós fomos para 4 horas e meia, ok? Então, nós temos 4 horas e meia do curso, da leitura da apostila. Quantas horas nós já temos? 12 horas e meia, certo, Ricardo? Perfeito. Muito bem, de 12 horas e meia, a gente tem aproximadamente 5 exercícios de fixação, tá? Uhum. Desses 5 exercícios de fixação, a gente leva aproximadamente 30 minutos cada exercício, ok? Então, 5, dá 2 horas, mais 2 horas e meia aí para ele fazer os exercícios de fixação. Estamos com 17 horas. Isso. E, por fim, nós temos um... Calma aí, 17 não, meu querido. 8. Ó, 8, 12, 14, 16 horas. 15. 15? 15. 15 horas. Então, nós chegamos em 15 horas. Maravilha. Depois, ele tem os exercícios complementares. Então, o exercício complementar, vamos colocar que ele tenha mais 1 hora e meia de exercício complementar. Tá? Então, mais 1 hora e meia de exercício complementar, ele foi para 16 horas e meia. Isso. Muito bem. E para finalizar, nós temos pré-teste, pós-teste e leitura de material como norma, que vai, leitura de material como apresentação em PowerPoint, que ele pode rever, que complementa aí as nossas 2 horas e meia, 3 horas e meia faltante. Tá, 3 horas e meia faltante. Chegamos em? Aí daqui dá 16, com 2, 18, 19, sobe não sei o que, 20. 20 horas. Então é isso, pessoal. Acho que a gente tentou colocar de uma forma bem didática. Professor. Pois não. Mas e se eu quiser fazer pergunta, vai tomar tempo? Sim. Eu posso entrar no chat, eu posso Com certeza. eu posso
sei lá, anotar e depois falar, isso também. Com certeza. Então é 20 mais alguma coisa. Pode que seja mais 1 hora. A gente tem 21 horas. Então nós superamos a carga horária mínima da norma. Com certeza. Então, essa construção, Ricardo, que é importante que as pessoas entendam. Aí você vai falar para mim, Renato, mas por que o cara terminou o curso em 8 horas? Porque ele não teve dificuldade, ele conseguiu assistir o vídeo de uma vez só, ou acertou o exercício e passou, né? Que a gente não sabe qual é realmente foi o empenho da pessoa para fazer aquilo. Porém, nós temos sempre que entender na montagem do curso um nível de dificuldade média. Sim. Eu não posso alinhar todo mundo por cima. Eu tenho que alinhar e nem por baixo. Eu também não posso colocar um curso de 20 horas que a pessoa vai levar 40 horas para fazer, considerando que a pessoa vai assistir o vídeo 12 vezes, como você até falou. Não, exatamente. Então eu tenho que alinhar por uma média. Então, trocando em miúdos, eu vou pegar a carga horária mínima, né, que a norma manda, e eu vou dividir todos os conteúdos por carga horária de visão e revisão, tá? Até eu compor toda a carga horária necessária do curso. Correto, Ricardo? Correto. Algum Perfeito. detalhe? Não, na realidade é isso. É a forma como você pensa é dentro da realidade do EAD. A gente não pode querer colocar uma estrutura andragógica do EAD pensando no físico, que é é muito comum você buscar uma referência que você tem. E se a única que você tem é essa, aí você começa a encontrar dificuldades de acertar o ponto correto de aprendizagem do aluno EAD. Perfeito. Maravilha, Ricardo. Acho que ficou muito né, bem didático mesmo. Acho que essa é a ideia. Vamos para um próximo ponto aqui, que ele é um ponto até mais técnico do que, né, de explicação, vamos dizer assim, mais direta, né? Ok. Fala um pouco pra gente aí, ou faça a leitura pra gente, do que a norma fala relacionada a projeto pedagógico. Bom, beleza. Então, assim, no anexo 2 aqui da norma da NR1, nós temos ali no item 3 falando assim, estrutura pedagógica, tá? Eu tô com ela aqui, tá bom? Não sou da área de segurança, como o Renato falou, eu sou responsável andragógico da empresa, mas olha só que legal. A estrutura pedagógica, que já entendemos que é a andragógica, sempre ela apresenta assim, ó, sempre que a modalidade de ensino à distância ou semipresencial for utilizada, ela é obrigatória, tá? Então é obrigatório ter estrutura pedagógica e nós temos, isso que é legal. E aí, ó, o princípio assim, a letra A fala, o objetivo geral é a capacitação e a letra B, princípios e conceitos. Tá bom? Aí depois começa a vir uma série de situações que nós precisamos entender. A letra C fala a estratégia. Pega a palavra estratégia pedagógica da capacitação, incluindo abordagem quanto à parte teórica e prática quando houver. Eu falei da estratégia, nós montamos isso na aula anterior. Falamos do NEPS, falamos da composição dos nossos exercícios, da linha, a curva de aprendizagem, da nossa trilha de aprendizagem, uma série de coisas. Nós falamos sobre isso na aula passada. É exatamente isso. Nós utilizamos metodologia ativa, Sim. Tudo isso. Bom, indicação do responsável técnico da capacitação, seja aquele que tem ali a condição, tá, de ser o responsável. Se é técnico, então ele precisa ter aí uma comprovação da capacitação técnica dele. Perfeito. Isso tem que estar em certificado, né, Ricardo? Exatamente. A gente vai falar depois, mas tem que estar em certificado. Isso é muito importante. A gente fala sobre responsabilidade civil e criminal. Perfeito. Né? Ele responde por isso, né? Isso, exatamente. É o cara que vai representar, é o responsável. Ó, então nós temos isso, nós temos a relação dos instrutores, quando aplicável, mas nós temos. Então, por exemplo, assim, eu tenho o instrutor X, Y, Z, eu tenho a infra operacional de apoio e controle. Então, por exemplo, para a gente estar fazendo aqui, nós temos uma infraestrutura e o nosso pessoal de apoio que está com a gente. Temos aí o conteúdo programático, teórico e prático, que nós elaboramos, né, um documento, que é o nosso PA, o plano de aula, que ele contempla essa petição aqui da norma. Nós temos o objetivo de cada módulo, quer dizer, aonde vai chegar, às vezes orientado pela própria norma, e se não tiver, nós mesmos desenvolvemos. A carga horária, que já batemos em questão.
A estimativa de tempo mínimo e dedicação diária ao curso que nós acabamos de debater aqui, falar como que funciona e como que a gente pensa em relação a isso, tá bom? Temos aí o prazo máximo para conclusão de capacitação, e aí é uma coisa interessante, porque esse prazo máximo, perceba, eles não deram, hein? A norma não fala, tem que ser 2 anos. Não, eles não deram. Porque a minha estratégia lá em cima define exatamente qual é a estimativa de tempo. A montagem do projeto pedagógico é de responsabilidade de uma pessoa que tem o conhecimento de ensino. Exato. E é isso que a norma deixa aberta. Ela fala, tem que ter. Isso. Porém, quem tem conhecimento que faça essa adequação. E a gente vai falar sobre isso, inclusive, nos próximos itens aqui. E quando você compra cursos livres da internet que não exige uma capacitação, cuidado, voltado principalmente à segurança do trabalho dentro de uma organização, você vai encontrar uma estimativa de tempo diferente que você vai querer usar como referência para fazer comparação, e isso não serve. Por quê? Por exemplo, eu comprei um curso X, e esse curso ele é infinito. Eu tenho ele lá. Legal. Mas só que assim, ele não está cuidando exatamente de riscos, perigos, de cuidado de vida, não sei o que. Ele está querendo me ensinar uma técnica para eu fazer alguma coisa. Ele não tem base legal nenhuma, né? E assim, o nosso tipo de ensino, ele está voltado principalmente a preservar vidas. Não digo nem salvar, mas muitos é salvar, mas a grande maioria é preservar. Quer dizer, não vamos deixar de chegar no ponto de ter que salvar. Mas a gente também ensina isso. Bom, aí temos o público-alvo, lógico. Sem o público-alvo, eu não vou saber adequar quem é o professor, qual é a linguagem, qual é a metodologia mesmo. Qual é a metodologia. Material didático, que a gente quase perdeu os cabelos. O Renato perdeu de tanto fazer isso aqui. Eu vou dar crédito aqui pro Vitor, que é o nosso responsável técnico. Exato. Ele que fez todo o desenvolvimento de material nosso. Exatamente. É um cara assim fenomenal e que também foi buscar experiência. Quer dizer, ele é técnico de segurança, ele foi buscar um conteúdo para entender da norma, para que quando a gente vai formar um documento, a gente possa discutir exatamente com pessoas da área, tá? Tem base. Tem base. Bom, instrumentos para potencialização da aprendizagem. Eu vou falar da metodologia ativa que a gente já falou, né? Isso é. Só que eu também vou falar uma outra coisa, que às vezes a gente não dá muito crédito. Uma plataforma adquirida própria, bem feita, que eu posso adequar com a realidade de qualquer alteração da norma quando eu quiser. Perfeito. Né? E a avaliação da aprendizagem, métodos avaliativos que nós estamos a cada vez mais aperfeiçoando, porque conforme o ser humano ele vai evoluindo, as avaliações também evoluem junto com ele. E assim por diante, Rê. Depois tem o 3.2 que fala sobre o projeto pedagógico, mas ele tem uma duração aí de 2 anos e tem que ter renovação. Perfeito. Na verdade, assim, como o Ricardo falou, isso está no anexo 2 da NR1, né, no item 3, a partir do subitem D. Né? Então, se você procurar lá, tá tudo lá para você ver. E o que eu acho mais interessante, Ricardo, toda vez que a gente faz a leitura dessa parte da norma, é realmente que os nossos cursos continuam e sempre estão atendendo todos os tópicos. Sim. Então é muito importante, muito cuidado quando você vê ou até mesmo quando a gente compara preço, quando a gente compara a qualidade de curso de concorrência e que ele não tem base legal. Então a ideia é o quê? É a gente vender para o nosso cliente que realmente a gente trabalha dentro das bases da norma. Então se vocês pegarem todos os itens da norma e mandarem pra gente, a gente tem tudo no projeto pedagógico e tem tudo dentro da plataforma embasado, como Perfeito. O Ricardo falou. Maravilha, Ricardo. Mais um item extremamente direto. Quais os documentos que a gente deixa disponível para o cliente final para que realmente ele possa ter a validação desses cursos feitos com a gente? Ok. Bom, a gente fala de documentos do curso, quer dizer, quando você vai fazer esse curso, ele exige alguns documentos que normalmente é utilizado por 2 situações dentro da empresa, 2 áreas, RH e segurança. Então, assim, atender a norma regulamentadora ou atender ISOs e normas da empresa. São utilizados pelos 2. Perfeito. Documentos da empresa, quando necessário, colocados em anexo ou feito de uma forma que venha atender a especificidade de cada empresa. Perfeito.
documentos de docente para comprovação da capacidade técnica e da liberação para que ele possa atender qualquer necessidade, seja de norma ou da empresa. E também documento do responsável técnico para garantir o atendimento do projeto ou da estrutura pedagógica conforme o item que a gente acabou lendo. Perfeito. Então, todos os documentos que validam, até tem um nome que é muito utilizado dentro da norma, que é proeficiência. Então, a gente tem que demonstrar através de documentos que o nosso instrutor e o nosso técnico responsável têm a proeficiência para poder assinar e ministrar aquele treinamento. Correto, Ricardo? Corretíssimo. Perfeito. Indo aqui para os 3 últimos tópicos que a gente vai falar ao mesmo tempo e que constam no projeto pedagógico, Ricardo, e que são de extrema relevância para a nossa plataforma. Okay. A gente vai falar primeiro sobre o tempo que o aluno tem disponível para que ele conclua o curso. Inclusive é um item que você acabou de ler. Sim. A partir do momento que ele fez o primeiro log, que ele acessou a primeira vez do curso, quanto tempo ele tem para ele concluir esse curso para que tenha aproveitamento dentro do nosso projeto pedagógico? Então, uma coisa que é interessante em relação à tripartite é que quando eles não conseguem estabelecer exatamente tipo um tempo, uma regra, alguma coisa para todos, é porque existe adequação. Bom, então vamos lá. Se existe uma adequação em relação à aprendizagem, quer dizer, eu aprendo num tempo e você no outro, a Rebeca, o Vitor, seja quem for, nos seus tempos, porque cada um tem uma estrutura psíquica que foi criada ali na tua infância e vem até hoje ainda se desenvolvendo, cada um vai entender as coisas de uma maneira. E quando isso acontece, existe também uma estrutura da memória que ela pode ser genética, ela pode ser favorecida pelo ambiente ou por situações de treino, mas nem todo mundo desenvolveu ela da mesma forma, porque assim, a memória ela entra, então quer dizer, toda a informação que eu estou falando, seja no curso, onde for, ela entra, aí depois ela é guardada e depois ela é evocada, ela é chamada para poder colocar em ação. Bom, a gente sabe que isso se perde. Por N motivos, por conta de valor, por conta de você estar precisando daquilo naquele momento, que chama memória de trabalho, que eu estou falando com você agora, e uma série de outras coisas que vão fazendo com que seja importante aquele assunto para mim. Se eu não tenho distração, se eu não tenho algumas coisas, eu vou conseguir manter aquilo por mais tempo na minha cabeça. Do contrário, não. Então, se eu estabeleço, como por exemplo o nosso, uma média de 30 dias do curso, é porque foi feito um estudo de que, Perfeito, basicamente, existe uma linha de esquecimento muito tênue depois de 15 dias. Você consegue ir mantendo uma performance de memória durante 15 dias, depois cai drasticamente quase a 90%. Ótimo, muito legal. Então, o que acontece? Por mais que a norma fale assim, tem que ser treinado, me ajuda aí agora, NR35, acho que é 2 anos. É isso, Vitor? É Perfeito. isso, né? Então, 2 anos. Gente, pelo amor de Deus, 8 horas. 2 anos. E você nunca mais vai falar daquele assunto e um dia dá uma emergência e você precisa fazer algum tipo de, sei lá, de subir na escada marinheiro da maneira correta, como que é mais ou menos uma prática. E você acreditar. Nós estamos em 2021, que o que eu aprendi em 2019, eu nem sei o que eu estudei em 2019. E olha que você sabe que eu gosto de estudar. Eu nem sei o que está acontecendo. Eu só sei que era antes da pandemia e estava legal. Entendeu? Isso porque a pandemia é marcante, não tem isso, né? Então, daí você pega, poxa, então eu não consigo lembrar. Eu acreditar. Então, uma das coisas importantes é a gente entender que tem uma validade. O treinamento, ele tem uma validade. Você fala assim, mas daí ele pode rever de novo, ele pode fazer de novo o treinamento. Já foi, né? Já foi. E outra, tem atualização, tem uma série de coisas. Isso é extremamente constante. Perfeito. Então, assim, se ele estudou aquilo naquele período, ele vai sim atender a norma. E detalhe, ele tem a apostila com ele. Ele não vai simplesmente ver um vídeo ou alguma coisa, ele vai ter ali acesso para lembrança daquilo que ele pode fazer. Perfeito. Entendeu? E outra, ele pode procurar também, dentro da empresa, discutir sobre o assunto nos DDS, nessas coisas. Então, a gente utilizou e é um cálculo matemático baseado em neurociência para conseguir descobrir a memória do cidadão, então, do indivíduo. Então, você consegue, naquele momento, identificar que nós temos aí menos de um mês já
uma deficiência de 90% na aprendizagem, ou melhor, na memorização. A aprendizagem pode ter sido muito boa, mas na memorização. E que aquilo ele deve ser aplicado constantemente. Então não adianta eu deixar o curso aberto, entendeu? Sim. Aberto para ele, se ele não vai procurar, se ele não vai ter. E outra, tem uma coisa interessante, quanto mais tempo você deixa aberto, menos interesse e oportunidade de procura ele vai ter. Então, você estabelece um tempo, para você ter um mês para você estudar. Ué, a faculdade é assim, eu não estou fazendo minha faculdade até hoje. Perfeito. Perfeito. Na verdade, assim, esse é um item muito relevante e muito questionado. E eu acho que ficou muito claro. Então, é assim, pessoal. Os nossos cursos normativos, todos, o aluno ele tem 30 dias para concluir. Porque por estudo, que o Ricardo acabou de explicar de forma perfeita, nós entendemos que a partir de 30 dias, a curva de esquecimento começa a se tornar maior do que a curva do aprendizado. Então, e eu vou trazer uma forma bem prática aqui mesmo da gente entender como a gente falava nas nossas reuniões de construção, Ricardo. Vai lá. Não faz sentido um aluno fazer o módulo 1 em janeiro e concluir o último módulo em dezembro e nós tentarmos aceitar que o aprendizado foi bom. Não. É isso que você acabou de falar. Exato. O cara não vai lembrar. Então, baseado nisso, ele tem 30 dias para concluir o curso. Fugiu disso, ele está fugindo da curva do aprendizado. Então, essa é a base. Então, os nossos cursos têm 30 dias para serem concluídos, conforme norma, que foi lida agora, que pede um prazo de conclusão, o nosso é 30 dias, baseado em análise técnica, pedagógica e andragógica, para que a gente construir esse prazo. Né? Não foi chutado uma data de 30 dias. Isso é muito legal. Então, isso é um item muito relevante que a gente está trazendo nessa aula. A apostila do aluno, ela pode ser baixada? Sim, com certeza. Então ele tem aí durante 2 anos qualquer tipo de recurso para ele lembrar. Sim. Pode ser que ele não tenha o vídeo. Sim. Mas ele tem a apostila, sim, entendeu? E outras, se quiser ligar aqui para tirar dúvida, sim, tem um monte de gente. O Vitor tá aqui, ó. O Vitor tá aí para tirar dúvida dos 6. Maravilha. Ricardinho, e para a gente finalizar a nossa aula aqui, a gente vai falar sobre 2 itens bem rapidinhos e bem objetivos. O primeiro eu vou falar sobre o relatório de log, que é algo obrigatório, não está escrito na norma, mas ele tem toda a base legal, então isso eu vou tomar liberdade de falar, que não é pedagógico. Sim. Então, os nossos cursos hoje, eles dispõem do relatório de log, que é um relatório que pode ser, através de hoje, do sistema de administração do curso que os nossos licenciados têm, eles conseguem baixar, inclusive, eles conseguem fazer, né, trazer para o Excel, né, esse relatório, aonde tem que constar todos os acessos que o aluno fez em horas, inclusive a gente consegue rastrear via solicitação até o local que a pessoa acessou o curso. Então isso é de extrema importância para várias situações. Então esse relatório de log hoje já está disponível e ele não está na norma, mas ele é um documento jurídico. Tá? Então, se você está numa plataforma que não tem isso daqui, ou se o nosso concorrente está numa plataforma que não tem relatório de log, ele já não atende o mínimo básico para que amanhã você não tenha problema. Tá? E a última e derradeira pergunta é, segundo a norma, quanto tempo esse curso, o certificado tem que ficar disponível na plataforma para esse aluno acessar ele e baixar esse certificado caso ele perca? Eu acredito que seja 5 anos. 5 anos. 5 anos. 5 anos. Se eu não estou enganado? Perfeito. Conforme a documentação, na verdade, a documentação nem é norma relacionada ao curso EAD. É documento para que tenha segurança do trabalho. Segurança do trabalho, exatamente. Isso. Então tem alguns documentos que são 5, 10, 20 e eternos. Isso. Né? Tem até documento eterno que hoje ele é obrigatório. No caso do nosso certificado, 5 anos ele tem que ficar guardado, sendo que após a reciclagem... Documento eterno, não. Esse eu tenho que levar comigo no caixão. E pior que tem documento eterno, que você tem que colocar na gavetinha do caixão. Bom, pessoal, fantástica essa aula. Eu brinco que toda vez que a gente faz uma aula dessa, a gente aprende, a gente estuda, a gente relembra, né, Ricardo? A melhor maneira de aprender é dando aula. Andragogia. Não, essa não é andragogia. Esse aprendizado mesmo de modo já também é uma andragogia. Muito bem, pessoal. Então, a gente está finalizando aqui a nossa aula de número 6. Tá? Ricardo, agradecendo demais. Foi realmente uma aula perfeita.
O Ricardo volta em outras aulas. A gente tem bastante coisa. Ele até falou, já deixou alguns ganchos aí para próximas aulas. Mas agradecemos aí a sua presença nessa aula. E já chamamos vocês aí para continuarem com a gente nas próximas aulas, que tem muito conteúdo para aprendizado e para auxiliar as vendas. Meu irmão, Okay? posso falar um negócio? Deve. Quem tiver dúvida e quem quiser mais argumentos, manda pra gente. Perfeito. A gente vai fazer, a gente faz um podcast em cima da sua dúvida. Entra lá no nosso Instagram, pode deixar direct, entra no nosso Facebook, pode deixar mensagem. Sim. A gente está aqui à disposição. Correto. Maravilha? Se de repente você encontrou alguma coisa no seu cliente que a gente não discutiu aqui, você fala assim, poxa, estão perguntando isso agora. E a gente grava uma aula só disso se tiver conteúdo para tanto. Manda pra nós. Maravilha. Muito obrigado. Até a próxima aula.